Nós estamos trabalhando hoje a última mensagem da série De Volta ao Jardim. E eu gostaria hoje de ler com os irmãos o capítulo 1 de Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 1, que diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. Assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para os dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas dos enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra
e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva lhe será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Verso 1 do 2º capítulo. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Amém. A palavra de Deus nos ensina que durante a criação, o verso 4, viu Deus que a luz era boa e fez separação. A primeira lição que eu gostaria de destacar aqui nesse texto que lemos é que o nosso Deus é um Deus que vê o que cria. E que o nosso Deus, além de ver o que Ele cria, Ele faz separação entre aquilo que Ele cria. E que todos os dias, Deus descansou. Quando nós lemos esse texto, a gente vai ver que Deus não trabalha à noite. E Jesus também vai falar isso. Ele fala assim: trabalhe enquanto é dia, porque vai chegar a noite. É João 9,4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O que o Senhor está ensinando? Ele fez separação entre dia e noite, diz: o dia é bom, mas as trevas não são boas, espiritualmente falando. E Deus manda que façamos as obras de dia. E no relato da criação, você não vê Deus trabalhando à noite. Ele trabalha durante o dia. O que isso nos ensina? Em primeiro lugar, nos ensina sobre um descanso diário. Nós somos pó, nós somos terra. E nós precisamos de descanso. Amados irmãos e irmãs, se não respeitarmos isso, nós vamos adoecer. O descanso é necessário. E nessa manhã eu quero que, por favor, você reflita sobre isso. Se você realmente tem conseguido descansar. O descanso que Deus nos ensina, e obviamente quando Moisés está escrevendo isso, ele está escrevendo para um povo que acabara há muito pouco tempo de sair de 400 anos de dura escravidão. Dura escravidão. Não havia descanso para aquele povo. Era um povo que estava debaixo de um chicote muito forte, de uma servidão muito dura de Faraó. E no relato da criação também existe este ensinamento de que o descanso é necessário. E nós falamos muito do descanso do 7º dia. Contudo, no relato da criação, Deus descansou todos os dias. E todos os dias houve tarde e manhã. Mas no 7º dia não tem tarde e manhã. Se você reparar bem no texto, você vai reparar que todos os dias são acompanhados de tarde e manhã. E o dia vira. No 7º não, porque o 7º dia aponta para o descanso eterno, que é quando estaremos com Deus para sempre nos céus. Mas os outros dias, Deus fala de um descanso diário,
que é o descanso que eu preciso ter das atividades do dia a dia. É por isso que Jesus também ensina: basta cada dia o seu próprio mal. Eu e você, nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, passamos por problemas, tribulações, dificuldades, às vezes muito intensas. E se nós não conseguirmos descansar à noite, seremos tomados por crise de ansiedade, por medo, por insegurança, por pensamentos intrusivos, por situações que vão fazer a gente acordar de noite e vão nos tirar a paz, e vão nos tirar o sossego, vão nos tirar a alegria. Não vai haver descanso. Precisamos de descanso. E precisamos do descanso que Deus ensinou que devemos ter. Ele fala: trabalha quando é dia, mas à noite não é hora de você trabalhar. À noite é hora de você descansar. E claro que esse noite, ele é simbólico. Existem pessoas que trabalham em turnos. Existem pessoas que trabalham à noite. Eu não estou sendo literal. O que eu estou querendo dizer é que todos os dias nós vamos precisar descansar. Seja o horário que for. Mas precisamos aprender a descansar no Senhor. É o que está lá em Mateus capítulo 11, verso 28. Põe para mim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, não é assim? Eu vos aliviarei. Você estar cansado pode acontecer, vai acontecer, mas Jesus fala de uma sobrecarga. A sobrecarga é aquilo que você não consegue carregar. Hoje, quando nós oramos aqui pela Marjorie, é uma carga, sobrecarga. É muito difícil para os pais, para o Murilo, para a Camila. Quem teve um filho que já ficou doente sabe. O convite de Jesus é: vinde a mim. Você que está cansado e sobrecarregado, eu posso te dar um descanso. É bem verdade que uma noite talvez não consiga nos dar o descanso que nós estamos esperando. Mas se esse tempo de descanso nós decidirmos passar com Jesus, com certeza Ele vai tirar de nós a sobrecarga. Amém? Então eu não sei como tem sido até aqui a sua caminhada, os problemas, dores, desafios intensos e muitas vezes muito além das suas forças que você tem vivido. Mas Deus tem um descanso para todos os seus filhos. E nós precisamos respeitar o descanso que Ele nos ensinou. E, em primeiro lugar, um descanso diário. Em segundo lugar, um descanso de etapas. Você tem obras que Deus confiou a você. Para lembrar dessas obras que Deus confiou a você, precisamos lembrar de Efésios 2:10. Que diz que você ali foi salvo por meio da fé, mas para realizar as boas obras que Deus separou para você. Então existem obras que Deus separou para você e para eu fazermos. Isso é real. Mas essas obras também só serão concluídas, terminadas, se o descanso diário for respeitado. Existe um descanso também quando nós terminamos obras que Deus nos confiou. Isso está lá em João 17, verso 4. Em João 17, verso 4, Jesus diz assim: eu te glorifiquei, Senhor, terminando, consumando a obra que o Senhor me deu para fazer. Veja que Jesus termina ali em João 17 uma obra que o próprio Deus, o Pai, havia confiado a Ele. E quando nós terminamos a obra que Deus nos confiou, nós glorificamos o Senhor. Mas só consegue terminar a obra quem descansa. Quem não descansa não consegue terminar. Porque é tomado pelas doenças emocionais, pelo cansaço físico, pelo desânimo, pela frustração, pela depressão, até pela passividade ou pelo comodismo, medo e fuga. Mas quem descansa consegue acordar no outro dia e dizer: Senhor, seja comigo e me ajude. Se o Senhor for comigo, eu vou conseguir terminar a obra que o Senhor me confiou. Não importa o tamanho dela,
porque se o Senhor estiver comigo, eu vou conseguir concluir aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Jesus terminou. Em João 17,4, que obra Jesus terminou? Ele terminou a obra da ministração, da pregação do Evangelho, de curar as pessoas, de proclamar as boas novas, ressuscitar os mortos, fazer os milagres, como dar vista aos cegos, audição aos surdos, voz aos mudos, purificar os leprosos, pregar o Evangelho. Ele terminou. E ele sabe que terminou. Porque não é o pai que diz para o filho: filho, agora você terminou. É o filho que diz para o pai: pai, eu terminei. Eu sei o que o Senhor tinha me dado para fazer e eu terminei. Quando terminamos aquilo que Deus nos confia, nós glorificamos o nome do Senhor. E aí Jesus inicia uma outra etapa, que agora é da cruz. E é lá em João 19:30 que Jesus vai dizer novamente: está consumado. E Jesus termina agora a outra obra, que é a obra da cruz, aonde ele morre por nós. E ali ele descansa de toda a boa obra que ele realizou. E ele pode enviar o Espírito Santo. E isso fala muito com a gente. Hoje nós tivemos aqui a alegria muito grande de vermos 3 gerações aqui no altar. Sabe, irmãos, para onde isso aponta? O Pai enviou o Filho enviou o Espírito Santo. O Pai poderia fazer tudo sozinho, mas não fez. Ele enviou o seu Filho Jesus. Jesus poderia ter feito tudo sozinho, mas não fez. Ele enviou o Espírito Santo. Nós precisamos enviar as próximas gerações cheias do Espírito Santo, a fim de que os propósitos de Deus se cumpram. Mas para fazermos isso, precisamos respeitar o descanso. Em segundo lugar, a palavra de Deus diz que Deus viu o que Ele fez. E talvez eu e você estejamos trabalhando tanto, e tão cheio de tarefas e atividades, tão cheios de coisas para fazer, que nós não estamos mais conseguindo ver. Estamos passando pela vida, passando pelas pessoas, passando com tanta coisa para fazer, com tantos problemas para resolver, com tantas tarefas para administrar, com tanta resposta que a gente tem que dar para tanta coisa que surge, que a gente não tem mais o descanso. E quem não descansa não vê, quem não descansa não observa, quem não descansa não enxerga o que está acontecendo ao seu redor. Hoje na classe de batismo, nós estávamos conversando sobre a oração, Jesus ensinando a oração, e Jesus diz assim: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. O nosso Deus é o Deus que vê, Ele vê você, Ele enxerga você. Ali a palavra de Deus não diz assim: o teu Pai que te ouve em secreto. Sabe por que não diz te ouve em secreto? Porque Deus já sabe o que você vai dizer. Deus já sabe o que eu vou dizer. Quando nós vamos orar, Deus já sabe o que nós vamos orar, o que nós vamos pedir. Por isso está escrito: o teu Pai que te vê. Isso é muito mais do que ouvir. É alguém que está te enxergando, como você está, o que você está sentindo, o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia, as suas lutas. O teu Pai que te vê, Ele te enxerga. Como é ruim quando nós estamos numa casa ou num lugar onde não nos enxergam. Quando o diálogo acaba, quando o descanso acaba, a gente não enxerga mais o outro. Existem pessoas que nós somos surpreendidos que elas tiram a própria vida, que elas se matam. E a gente ouve a notícia que aquela pessoa tirou a própria vida, e a gente fala: eu não acredito. Ela parecia estar tão bem, ela parecia estar vivendo uma vida tranquila. A última vez que eu encontrei, ela estava sorrindo. Eu não sabia que ela estava enfrentando uma luta tão intensa por dentro. É porque nós olhamos, mas a gente não viu. Somente com o descanso nós podemos realmente enxergar dentro de quem está perto de nós. Deixa eu ilustrar isso melhor. Você que é casado e casada, quando o cônjuge não está bem, não é assim? A pessoa não diz assim: eu estou vendo que você não está bem, eu estou percebendo que você não está bem. O que aconteceu?
Mesmo que a pessoa não tenha dito nada, você sabe que ela não está bem, porque você já a conhece. E pela fisionomia, pelo comportamento, ou pelo silêncio, ou pelo semblante, você vê que alguma coisa está errada. Mas diante do mundo que estamos vivendo, parece que estamos ficando cegos. E não contemplamos mais nem a Deus, nem ao próximo. Mas Deus viu que aquilo que Ele fez era bom. E nós precisamos aprender com o Senhor de começar a contemplar o que temos feito. As obras que Deus confiou a nós, você tem parado para contemplar aquilo que Deus confiou em suas mãos? E dizer: Senhor, muito obrigado, esse dia eu consigo ver tantas coisas boas que aconteceram nele. Você está conseguindo contar isso? Porque muitas vezes nós vivemos um dia que foi bom, mas aconteceu uma coisa ruim. E o que é que nós olhamos? O ruim. Mas foi uma só. Ah, pastor, mas foi uma muito desagradável. Eu sei, mas você teve 10 coisas agradáveis. Será que nós não podemos voltar os nossos olhos para aquilo que foi agradável, bom e bênção de Deus naquele dia? Ao invés de voltarmos os nossos olhos e vermos só aquilo que não foi bom? E dormirmos com azia, tomando sal de fruta, comprimido para dor de cabeça, acordando de madrugada com a respiração faltando, com sufocamento? Eu quero convidar você a olhar o que é bom. Viu Deus que era bom. Amém? Então, existe um descanso para continuar, é o descanso diário. Existe um descanso que é quando nós terminamos algo e glorificamos a Deus. E existe um descanso que é eterno. Os 6 primeiros dias, o espaço é dominado, mas no 7º dia, o tempo é santificado. Nós precisamos também aprender a santificar o nosso tempo. Um tempo que intencionalmente separamos para estar com Deus. É muito bom quando nós ouvimos alguém dizer assim: eu passo o dia inteiro em oração, eu estou sempre conectado com Deus. E isso é muito válido, muito bom, mas é necessário separar no dia um tempo santificado. É o meu tempo com Deus. É exclusivo, é intencional, é proposital. Eu tenho esse tempo com Ele, a fim de falar, mas também de ouvi-lo. Quando Deus disse assim: é bom, ficou muito bom, a palavra que Ele está usando no hebraico é tov. E Ele repete essa palavra bom por 7 vezes. Isso quer dizer uma plenitude do tempo, uma plenitude de perfeição. Eu vou dar um exemplo. Provérbios 25:11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Sabe aquela palavra que foi dita do jeito certo, na hora certa, para a pessoa certa, que você foi usado por Deus? Isso é tov. Significa algo bom e dentro da vontade de Deus. Gálatas 4, 4 e 5 diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vindo, porém, a plenitude do tempo, é tov. Quando Deus fala que ficou bom, é muito mais do que bom, é a coisa certa, na hora certa, na ordem certa. Mas também não é só sobre coisas ou sobre fazer, também é sobre pessoas. Pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Então essa palavra bom, ela pode ser tomada para pessoas. Por isso que Deus, quando fez o homem à sua imagem e semelhança, Moisés depois vai falar no capítulo 2, que Deus olhou para o homem e disse assim: não é bom que você esteja só. Quando ele disse isso, o pecado ainda não havia entrado no mundo. E como o pecado ainda não havia entrado no mundo, tudo era bom. Mas mesmo antes do pecado entrar no mundo, Deus disse: não é bom. E o que não é bom?
que o homem esteja só. Por quê? Porque quando Deus olhou para o homem, só o homem sozinho não o representa. É somente o homem como a mulher que representa a Deus. Por isso Deus disse, não é bom que você esteja só. Eu sei que muitas vezes quando ouvimos isso, vai para uma conotação assim mais sexual, mas não é isso que o texto está querendo dizer. Ele está querendo dizer que o homem só não representa a Deus e não é a imagem de Deus. É por isso que está escrito em Gênesis 1:26, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, segundo a sua semelhança. Assim como a Santíssima Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, assim, e são um só, os três são um só, assim o homem deixa a casa do seu pai e da sua mãe, une a sua mulher e os dois se tornam um só. O homem e a mulher, unidos no casamento, apontam para a Santíssima Trindade e apontam para Deus. Isso significa a palavra bom, mas ela vai além. Ela continua acontecendo nas Escrituras. E nós aprendemos que quando o nosso patriarca Abraão, ele começou a ficar incomodado e precisava ter a esposa para o seu filho Isaque, ele vai dar uma ordem para o seu servo, para que ele vá procurar uma mulher para o seu filho. E o que acontece, o relato desse texto, está em Gênesis 24:15, que diz assim: considerava ele ainda o servo de Abraão, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo ao cântaro um ombro. A moça era muito formosa de aparência. Sabe qual é a palavra ali traduzida? Tov. Aqui o texto não está dizendo que Rebeca tinha uma aparência, simplesmente uma aparência externa bonita, mas que Rebeca é a mulher certa para o Isaque, para que o plano de Deus se cumpra. É isso que quer dizer muito formosa. Não só uma mulher bonita, mas aqui neste caso, esta formosura, como a gente falou do Inácio, essa formosura do Inácio, essa formosura de Rebeca, é porque aquele servo de Abraão está enxergando que aquela mulher é Tov, ou seja, aquela mulher é a mulher certa. E junto com Isaque eles vão dar continuidade a um plano eterno, a um propósito eterno de Deus de abençoar todas as famílias da terra. Então o bom é Tov. Tov é a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, para cumprir um propósito que é muito maior do que a gente. Então tudo o que Deus faz é bom, mas entenda bom como Tov, que significa plenitude, eternidade, propósito perfeito, tudo no seu devido lugar, na ordem que Deus estabeleceu. Da mesma forma, quando Moisés, ele é visto em Êxodo 2:2 pela sua mãe, diz assim: e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, a Moisés, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não é que a mãe de Moisés, Joquebede, viu Moisés e falou assim: nossa, como meu filho é bonito, como meu filho é formoso, como meu filho é lindo. Não, ela discerniu em Deus, esse menino é separado por Deus, esse menino vai ser o libertador, esse menino, ele é Tov, ele vai cumprir algo tremendo de Deus para libertar o povo da escravidão. Ele é um tipo para Cristo, ele é muito formoso, ele é Tov, no propósito para o qual ele foi criado. E Deus não desperdiça essa palavra. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele disse assim: ficou muito bom, ou seja, muito Tov. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus também. Então, deixa eu te dar uma boa notícia. Nessa manhã de domingo, você sair daqui feliz. Você é Tov. Pastor, eu acho que eu sou um Tovzinho. Não importa. Você é Tov. Você é muito Tov, porque você e eu refletimos a imagem do Deus Todo-Poderoso. Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem um propósito para a sua história. Mas você precisa descansar.
Você precisa enxergar e eu também. Se descansarmos e enxergarmos, então vamos começar a compreender o que ele quis dizer quando disse, ficou muito bom. E nós vamos ter força para terminarmos aquilo que começamos, aquilo que Deus nos confiou. E a coisa mais preciosa que Deus te confiou foi a sua família. É a coisa mais preciosa que você tem. Então, faça um exercício hoje no almoço. Olhe um para o outro e fala, a comida está boa, mas você está top. Você é demais. Elogie uns aos outros e profetizem essa palavra uns sobre a vida dos outros. Jesus é Tov. Ele disse assim, Lucas 18, 19. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Naquela época havia um hábito de chamar os religiosos, os mestres, de bom. Mas Jesus sabia que os mestres religiosos naquela época estavam corrompidos. Os saduceus queriam só o dinheiro. E os fariseus eram legalistas que enxergavam Jesus na sua frente, mas não entendiam que ele era Jesus. E Jesus diz, eles não são bons. Deus é bom. Nós somos Tov no sentido de cumprir um propósito de Deus. Mas Tov na essência, Jesus explica, somente Deus é bom, no sentido pleno, total da palavra. Nós estamos num processo de santificação. Às vezes, nós fomos criados para ser Tov, mas às vezes a gente é meio Tov, só. E às vezes a gente é bem Tov, depende do momento, mas estamos num processo. Um dia seremos como o Senhor, Ele nos prometeu. Amém? Muito bem. Estou vendo que você está gostando, está entendendo? Jesus disse em João 10:11, eu sou o bom pastor. É o Tov de novo. Ele aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Precisamos entender que Gênesis é uma chave bíblica para entendermos todas as Escrituras. Quando entendemos uma palavra, uma só, o que Deus realmente quis dizer com ela, muitas outras palavras de Deus podem ser entendidas no seu significado mais pleno. Jesus é o Tov em pessoa. Em Cristo Jesus se cumpre plenamente a vontade de Deus. Ele realiza toda a obra que Deus preparou para Ele. Eu e você estamos num processo de santificação nessa caminhada com Deus. E nesse processo, precisamos pedir a Deus que nos ajude. Lembram? Nos ajude, Senhor, a respeitar o descanso diário, a celebrar o descanso que vem quando terminamos uma tarefa e a celebrar o descanso que ainda teremos contigo na eternidade. Senhor Jesus, ajuda-nos a abrir os nossos olhos para que a gente comece a ter uma atitude também contemplativa de ver aquilo que estamos fazendo e como aquilo que estamos fazendo está glorificando o Teu nome. Senhor Jesus, que as obras das nossas mãos sejam obras que Te glorificam, que sejam Tov nesse sentido, mas mais do que a gente fazer, ser aquilo que Te glorifica, que nós sejamos quem glorifica o Senhor. E consequentemente o que fizermos também vai glorificar o nome de Deus. Amém? Que nesse domingo você possa meditar nessas coisas e pedir a Deus que te dê esse descanso. Faça um exercício, uma forma intencional assim, eu vou descansar todo dia no Senhor. Eu vou descansar. E eu vou decidir olhar para aquilo que é bom, Tov. E o que for ruim, a gente coloca na cruz. E a gente segue avançando. Amém? Vamos orar? Você pode ficar em pé? Senhor, nessa manhã, nós queremos agradecer ao Senhor e pedir ao Senhor que abra os nossos olhos para que a gente possa realmente, Pai, enxergar o que o Senhor está enxergando.
Muitas vezes os nossos olhos se voltam para o problema, mas nós queremos manter os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Faça-nos ver, Senhor, tudo de bom que está acontecendo à nossa volta. Faça-nos enxergar a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua graça e o Teu grande poder sobre a nossa vida, o Teu grande cuidado sobre nós. Abra os nossos olhos, porque parece que às vezes não estamos vendo como o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, ensina-nos a descansar. Tantas coisas tentam roubar a nossa paz, mas o Senhor descansou todos os dias. E nós queremos aprender com o Senhor a descansar também. E Pai querido, ajuda-nos a fazermos obras e realizarmos obras que glorifiquem o Teu nome. Mas que possamos entre nós, assim como aquele servo de Abraão disse que Rebeca era Tov, a mãe de Moisés disse que ele era Tov, muito formoso, que possamos enxergar essa mesma formosura na vida dos nossos irmãos. Ajuda-nos, Pai, a ver o que o Senhor está vendo e a cumprir os propósitos do Senhor em nossa vida. Recebe nesta manhã toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E assim como o Senhor criou todas as coisas, sabemos que o Senhor é poderoso para fazer coisas novas todos os dias em nossas vidas. Fica conosco, Senhor, e nos dê um domingo muito abençoado na Tua santa presença, em nome de Jesus. Amém.